jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque, mais uma vez, ao futuro da cidade. A Justiça determinou que a Cascatinha mantenha a operação até o dia 19 de março. Na mesma data, uma nova audiência vai discutir se a empresa continua ou não com o serviço em Petrópolis. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 8 ocorrências por conta da chuva na última segunda-feira e 14 linhas de ônibus ainda enfrentam desafios para operar na cidade. E a Prefeitura de Petrópolis não repassou emendas da PAI-GAAP e também da AFIP. O vereador Eduardo do Blog cogita pedir a cassação do prefeito. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cocaína e maconha também em Petrópolis. E na economia, a produção industrial recuou 1,6% em janeiro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O diálogo com o objetivo de questionar os pré-candidatos à Prefeitura de Petrópolis, a fim de entender os objetivos para as campanhas. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook, YouTube e no nosso site tvc16.com. Você é sempre muito bem-vindo para comentar, interagir, curtir a nossa programação e fazer parte aqui da nossa edição desta quarta-feira. A gente começa falando sobre os ônibus, porque na última terça-feira a Justiça determinou provisoriamente que a empresa Cascatinha continue com a operação em Petrópolis até o dia 19 de março, dia em que uma nova audiência será realizada para discutir o assunto. Essa é a segunda vez que a Justiça prorroga o prazo de operação da empresa de ônibus Cascatinha na cidade. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, que esteve presente na audiência da última terça-feira, o magistrado determinou então que a Cascatinha permaneça com a operação até o dia 19, para só então debater se a empresa vai permanecer ou não com o serviço em Petrópolis. A prorrogação, como a gente lembra, vai então até o dia 19 de março, o dia em que está agendada a audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ontem, o Síndico Rodoviários afirmou que haveria uma reunião com a CPTrans nessa quarta-feira para tratar sobre a situação dos funcionários da empresa. A decisão, a gente lembra para você, é da primeira Câmara de Direito Público. Mas a CPTrans cancelou a reunião, alegando que qualquer discussão só será válida após a audiência judicial marcada para o dia 19 de março, que trata a permanência da empresa Cascatinha na cidade. E que, por isso, não há, então, motivos para realizar essa reunião. A gente vai continuar acompanhando esse caso, mas é claro que, independentemente disso, a CPTrans poderia sim, pelo menos, realizar ali uma conversa com esses profissionais para entender como está acontecendo, possivelmente apresentar alguns passos que a CPTrans pretende tomar, por exemplo, se porventura a empresa Cascatinha for realmente retirada do serviço aqui em Petrópolis. Porque a preocupação dos motoristas, dos cobradores, dos funcionários de forma geral, né, não somente desses, mas outros que também fazem parte da empresa e que atuam, né, não ali no ônibus em si, é muito grande. A gente viu as manifestações aqui em Petrópolis nas últimas semanas, acompanhamos os desdobramentos e a gente vê a preocupação que essas pessoas têm. Essas pessoas precisam,
né, do alimento, levar para casa, tem as contas para pagar, tem filhos, compromissos. A CP3 podia realmente ter realizado uma conversa, pelo menos para apresentar, olha, a ideia vai ser essa, nós vamos seguir dessa forma, a fim de que toda a população seja atendida com outras linhas, mas os funcionários vão atuar dessa forma, ninguém vai deixar de ter ali o seu salário, enfim, mas a gente viu que não foi o que aconteceu, né? Mudando de assunto, o vereador Eduardo Bloch voltou a cobrar da Prefeitura a liberação de recursos para 3 entidades filantrópicas de Petrópolis. O dinheiro é fruto de emendas de autoria que foram aprovadas na Câmara Municipal em junho de 2022. E o repasse deveria ocorrer obrigatoriamente no exercício da Lei Orçamentária de 2023, ou seja, já está atrasado. As instituições contempladas são o Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis, o GAAP, com R$150 mil, a Associação Filantrópica de Petrópolis, a AFIP, com R$50 mil, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, com 2 repasses que somam R$350 mil. Como a Prefeitura não fez esse repasse até agora, a gente conversou então com o vereador para saber sobre as ações e medidas que estão sendo adotadas. Vamos acompanhar. O que o prefeito de Petrópolis está fazendo é segurar o dinheiro dos autistas, do GAAP, da APAI, das crianças em situação de vulnerabilidade social. São recursos que eu, vereador Eduardo do Blog, destinei por emenda parlamentar ainda em 2022 e que deveriam ser executadas em 2023. Ou seja, ao não serem executadas em 2023, nesse ano, nesse exercício fiscal, o prefeito Rubens Bontempo, no meu entendimento e do meu jurídico, já cometeu crime de responsabilidade e de improbidade. Demonstrando boa-fé, eu procurei o governo e tentei, pelo diálogo, liberar esses recursos. Não são apenas recursos para essas entidades, são recursos para escolas, para postos de saúde, para reformas de escolas e postos de saúde, para cobertura de quadras. São resultado das nossas fiscalizações. São entidades que aguardam esses recursos e que dão para essas pessoas, para essas famílias, um suporte que as famílias não conseguem encontrar na rede pública de saúde. Aí a gente acompanhando a fala, então, do parlamentar em relação a essa situação. A nossa equipe questionou a Prefeitura, até o momento ainda não recebemos o retorno, mas havendo ali um possível posicionamento da Prefeitura, nós traremos aqui no Correio Petropolitano o debate. Bom, a gente acompanha também a fala da Vera Cecília Pereira, ela que é a presidente da AFIP, e ela explica um pouquinho sobre esses recursos que ainda não foram disponibilizados. Bom dia, sou Vera Cecília Pereira, estou como presidente da Associação Filantrópica de Petrópolis, a AFIP, e quero agradecer a oportunidade da TV Correio da Manhã em poder comentar a ausência do recebimento pela Prefeitura de uma emenda que nós recebemos do vereador Eduardo do Blog no ano passado para ser aplicada no Vale do Carangola. Esse projeto muito bonito, nós temos lá várias ações como judô, futebol, corais e dança, e essa emenda ia nos ajudar a ampliar a quantidade de crianças em todos os projetos que nós temos lá. Temos também aulas de piano, computação, e aí ano passado, com essa iniciativa do bem do vereador, nós programamos para o mês de janeiro, já que esse projeto de lei terminava o prazo dia 31 de dezembro. Aí em janeiro estava agendado com a comunidade de fazermos novos cadastros para podermos atender mais crianças. Mas isso não aconteceu. Tivemos contato com a Prefeitura e até a data de hoje ainda não recebemos. Então, meu pedido aqui é que o prefeito Rubens nos atenda, porque ele conhece nosso trabalho. Há 57 anos que estamos
agindo aqui na cidade. E a comunidade do Vale do Carangola é muito carente e precisa, né, dessa doação que nós recebemos. Então, fica aqui o meu pedido e nós pretendíamos receber esse dinheiro em 2023 e não foi feito. Então, eu quero novamente fazer esse pedido a ele, que nos atenda, e agradecer ao Correio da Manhã por essa oportunidade. Obrigada. Tá aí a gente acompanhando, né? Infelizmente, a verba já deveria ter sido disponibilizada para essas associações, e a gente sabe a importância, como a própria Vera comentou agora no vídeo com a gente. Abriria a possibilidade ali de novas inscrições, de outras pessoas participarem das atividades, como ela comentou, e aí, por conta não do repasse, não vai ser possível. Então a gente cobra, obviamente, aqui a Prefeitura de Petrópolis para fazer, sim, esse repasse. Afinal, a verba é parlamentar, é verba, como a gente até chama, impositiva, então não tem por que ficar prendendo esse recurso. Faça a disponibilização para essas entidades, é importantíssimo esse valor para as entidades e conseguirem continuar com os projetos. A nossa equipe vai continuar cobrando a Prefeitura de Petrópolis a disponibilização das verbas para as entidades citadas aqui no Correio Petropolitano Debate. Na tarde da última terça-feira, policiais rodoviários federais apreenderam quase meio quilo de cocaína e 200 gramas de maconha na BR-040 e o motorista foi preso. A equipe faz uma fiscalização na BR-040 aqui em Petrópolis quando avistou um automóvel de cor prata e foi realizada uma abordagem. E no interior do veículo foram encontrados inúmeros sacos plásticos com um odor muito forte. Ao abrir as embalagens, foram encontrados ali quase meio quilo de cocaína em pinos e 200 gramas de maconha em tiras. O motorista ficou em silêncio e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil aqui de Petrópolis. E trazendo a atualização para você agora em relação à chuva, a Defesa Civil do município contabilizou até o momento 8 registros de ocorrências por conta da chuva da última terça-feira. Boletim atualizado até as 8 horas da manhã dessa quarta-feira. Todas as ocorrências registradas foram atendidas e foram sem gravidade e não houve vítimas, segundo a Defesa Civil. O boletim de ocorrências traz então aí um balanço. Vamos trazer para você esse balanço. Foi então até o momento um registro de ocorrência de deslizamento. É importante a gente lembrar, né? Ele atingiu a via ali na localidade de Correios, bem próximo ali até, inclusive, a entrada para a Praça de Correios. 2 registros de ocorrência de problema na via, tanto em Cascatinha como na Rua Nova, no Alto da Serra. A área foi isolada com fita e na Rua Nova trata-se de um deslizamento em área já interditada pela Defesa Civil. As equipes atuaram nas ocorrências na manhã dessa quarta-feira. Vale lembrar agora só para saber se vai ser feito serviço ali para retomar a rua, né? Para que a rua possa realmente ser, as pessoas possam circular pela rua novamente. E 2 registros de ocorrências de queda de árvore também no bairro de Correias. E um de alagamento atingindo um imóvel na localidade Alto da Serra. E outros 2 registros de ocorrência de infiltração também no Alto da Serra e também no Samambaia. Agora, não é querendo questionar, mas a quantidade de árvores que a gente já viu cair nessa terça-feira é impressionante. É preciso um boletim atualizado, um balanço maior em relação às operações aqui em Petrópolis, porque vindo para o trabalho, inclusive, a gente consegue ver diversos pontos ali com possíveis deslizamentos, inclusive para quem conhece ali a região de Correias, na entrada do Castelo São Manuel, o ponto de ônibus, por exemplo, ele já está inabitável. O deslizamento de terra chegou ali por todo o ponto, chega até a ser perigoso para a população ficar ali perto. A gente espera que a Defesa Civil possa também fazer uma visita no local para acompanhar, para realmente se está segura aquela região, até porque é um ponto de ônibus. Então, fica aqui o alerta também para o órgão. Agora, a gente tem aqui outra informação para você, que a linha 101 Rócio, da empresa Cidade Real, está impossibilitada de chegar até o ponto final por conta de uma árvore que está apoiada sobre os fios de energia elétrica na estrada da Vargem Grande, próximo ao posto Rócio, na manhã dessa quarta-feira. Os moradores da localidade precisam caminhar por mais de 4 quilômetros para chegar até onde os ônibus da linha estão parando no momento. A gente vai atualizar para você, inclusive, também
acabamos de receber aqui do Cetranspetro a atualização em relação ainda aos impactos no transporte coletivo de Petrópolis por conta da chuva da última terça-feira e que permanece ainda para essa quarta-feira. A gente traz daqui a pouco para você a previsão do tempo. Até o momento temos 14 linhas de ônibus que ainda enfrentam reflexos por conta da chuva então da última terça-feira e que permanece hoje. A linha 150, por exemplo, o Terminal Correios Rodoviária Bingen, está com atrasos de até 20 minutos nas viagens. Então você que está em casa se programe se for necessário para conseguir ir para algum compromisso ou até mesmo para o trabalho. Além disso, a Turp Transporte também informou que 11 linhas estão em operação e somente na estrada União Indústria por conta ali de dificuldades também por conta dessa chuva no último fim de semana. O trajeto está sendo sinalizado e a atenção aí também aos motoristas que passam pela estrada União Indústria. As linhas afetadas, então, são as seguintes. Como a gente comentou, teve deslizamento que atingiu a via em Correios, ali próximo à Praça da Liberdade, à Praça de Correios. São as linhas 602, Vale das Videiras, 603, Águas Lindas, 604, Vila Epitácio, 606, Alcides Carneiro, 608, Calembe, 609, Castelo São Manuel. A linha 610 também está sofrendo com essa questão, além das linhas 611 Bonfim e que também faz o trajeto de Pinheiral, 618 Santa Luzia, 622 Vista Alegre e o 700 Terminal Itaipava Centro, que também passam por essa situação. Além disso, a linha 606, que é a do Alcides Carneiro, como a gente comentou, também está com dificuldade por causa de uma queda de árvore na Estrada Mineira, operação também atrasando aí essa localidade. Já a linha 619, Castelo São Manuel, está manobrando na rua 12 após a queda de uma barreira no ponto final. Então você, morador aí da localidade, fique atento também a essas alterações por conta da chuva aqui em Petrópolis nessa terça e quarta-feira. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta já, não saia daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro,
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. A postos e ao vivo está o nosso repórter, o Eric Portela, que traz informações para a gente em relação à previsão do tempo. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A gente já vê uma grande preocupação por conta da chuva da última terça-feira e que tem reflexos ainda hoje. Nessa quarta-feira, amanhã já também chuvosa. Ela permanece também para amanhã, Eric? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, o alerta que foi emitido ontem, dia 5 de março, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, foi prorrogado até dia 7 deste mês, quinta-feira. Seu grau de severidade também mudou e agora está em perigo, que é o segundo nível. O fenômeno, que já cobria parte de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, agora se estende ao estado do Espírito Santo. Ele também tem se espalhado por mais cidades de Minas Gerais e agora cobre todo o estado do Rio. As instruções são para que, em caso de rajada
pancadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é importante não estacionar próximo a placas de sinalização e torres de transmissão e, se possível, evitar usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. É muito importante seguir essas instruções, né? Hoje os petropolitanos já puderam sentir o declínio na temperatura e já choveu bastante em alguns pontos da cidade, como você comentou, Richard. Bem, a previsão continua de chuva e a temperatura não deve passar de 26 graus Celsius. Mas agora vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 7 de março. E vocês podem acompanhar aqui no nosso telão que em Nova Friburgo o dia será de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. A temperatura passa por declínio e a intensidade dos ventos será fraca. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a temperatura também deve diminuir. A quinta-feira será de muitas nuvens no céu, possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas com mais intensidade de manhã e à noite e ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 23 graus. Ali em Petrópolis, vocês podem acompanhar que tanto a temperatura mínima quanto a máxima devem sofrer queda acentuada. Também deve chover como nos outros municípios e o acúmulo de nuvens marcará presença na cidade pela manhã e durante a noite. Os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será marcada por rápidas pancadas de chuva durante o dia e a noite. Também chove. A probabilidade de trovoadas isoladas a qualquer momento do dia e a intensidade dos ventos deve ser fraca. Com isso, os termômetros do município vão marcar mínima de 20 e máxima de 26 graus, confirmando a queda na temperatura. Agora, em Pati do Alferes, apesar do município passar por ligeiro declínio na temperatura, os termômetros não marcam números tão baixos, como vocês podem ver aqui no nosso telão. A mínima deve ser de 18 graus e a máxima de 27 graus. Ainda assim, há probabilidade de pancadas de chuva para o município e também possibilidade de trovoadas. E para finalizar, em Três Rios, chove rápido durante o dia e a noite. A possibilidade é de ligeiro declínio na temperatura máxima. Pode ocorrer episódios de trovoadas a qualquer hora do dia e os termômetros vão variar entre mínima de 22 e máxima de 28 graus. Richard, lembrando, que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Também é importante ficar atento aos avisos emitidos pela Defesa Civil do município. Com toda certeza, Eric. Obrigado pelas informações. Uma ótima quarta-feira para você, um bom trabalho. Eu que agradeço, Richard, e até amanhã. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate e o plenário da Câmara dos Deputados se reúne nessa quarta-feira, daqui a pouco, a partir de 1h55, para votar, entre outras propostas, o projeto de lei 3.035 de 2020, que institui a política de educação especial e inclusiva para atendimentos às pessoas com transtorno mental, transtorno do espectro autista e também deficiência intelectual e deficiências múltiplas. Apresentado pelo ex-deputado Alexandre Frota, o projeto tramita em regime de urgência e foi aprovado anteriormente pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Também podem ser votados o projeto de lei 5.350 do ano passado, do deputado Murilo Galdino, do Republicanos, que amplia a atuação do Programa Emergencial de Distribuição de Água, o Carro-Pipa, e o projeto de lei 81 desse ano, do deputado José Guimarães, que autoriza a atualização automática da faixa de isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, o IRPF, para até 2 salários mínimos, quando ocorrer o reajuste anual. Essas propostas também estão sendo analisadas em caráter de urgência. Os parlamentares ainda podem votar nessa quarta-feira o projeto de lei 327 de 2021 do ex-deputado Cristiano Áureo, que prevê a criação de uma política para regular a transição energética no Brasil. A proposta passou a tramitar em regime de urgência em novembro do ano passado,
por conta de um requerimento que foi aprovado para votar o PL 517 do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM, como estão apensados. A prioridade de um se aplica a todos os demais. Bom, a gente vai agora conversar com a nossa repórter Alana Silveira em Volta Redonda, porque a CCR começou a instalação de radares na Via Dutra, principal ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Lana, boa tarde para você. Já há uma previsão de quando esse trabalho vai ser finalizado? Boa tarde, Richard. A partir dessa quarta-feira começam a funcionar 48 novos radares de velocidade na rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. Os aparelhos foram instalados pela concessionária CCR Rio SP, responsável pela Dutra, e o início da operação foi determinado pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na parte do litoral sul fluminense, por exemplo, o motorista que estiver na região de Angra dos Reis deve se atentar a 11 radares em 61 quilômetros, sendo que 8 deles estão no sentido Rio de Janeiro, com limites de 68 km por hora. É com você. Tá aí, Lana Silveira, obrigado pelas informações, conversando com a gente. O motorista deve ficar atento, então, a essas alterações aí, nessas instalações dos radares. Pode gerar multa caso ali o motorista ultrapasse a velocidade, mas é sempre importante lembrar, respeitar as normas de trânsito e viajar com segurança, até mesmo para evitar acidentes e possivelmente mortes no trânsito. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, entrevista, então não saia daí, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal. Correio Petropolitano Debate de volta, chegou o momento de fazermos a nossa entrevista de hoje. Vamos conversar com o Bernardo Santoro, ele que confirmou sua pré-candidatura a prefeito de Petrópolis para as eleições deste ano de 2024 pelo Partido Novo. Em 2018, por exemplo, para você ter uma ideia, tivemos 168.353 votos na cidade e 142.814 votos válidos. Vamos falar então um pouco sobre essa pré-candidatura com o Bernardo. Queria agradecer primeiramente a sua presença aqui com a gente e uma boa tarde. Obrigado, Richard. Obrigado aí aos telespectadores por estarem me dando a honra de me ouvir um pouquinho, ouvir nossas ideias, princípios e valores. Maravilha. Bom, Bernardo, sua candidatura então aí, né, sua pré-candidatura, na verdade, à Prefeitura de Petrópolis, por que você optou por tentar o cargo em 2024? Perfeito. Primeiro, queria até me apresentar, né, aos telespectadores. Meu nome é Bernardo Santoro, tenho 41 anos, vivi basicamente a minha vida toda aqui em Petrópolis, só saí mesmo na época da faculdade e retornei, onde constituí família. Eu sou formado em Direito, né, sou advogado de formação, mestre, doutorando, sempre pela UERJ. Sou também bacharel em Ciência Política pela Uninter
e gestor público, tive a oportunidade de presidir, ser o primeiro presidente do Instituto Rio Metrópole, que é uma autarquia do Estado do Rio de Janeiro, que promoveu a privatização do saneamento do Estado do Rio de Janeiro. A maior privatização da história do Brasil foi feita na nossa gestão. E tenho muito orgulho de dizer que, como legado que nós deixamos para o Estado do Rio de Janeiro como um todo, nós estamos tendo a oportunidade de, com esse programa, sermos o único Estado da Federação a efetivamente cumprir as exigências do novo marco do saneamento, para que até 2033 todo cidadão fluminense tenha acesso à água e esgoto, a universalização do acesso ao saneamento. Isso é fruto do trabalho nosso. E o que é mais importante aí como petropolitano, o dinheiro que nós levantamos nessa concessão foi fundamental para poder resgatar um pouquinho da infraestrutura da nossa cidade quando houve as enchentes. Então tivemos a oportunidade aí de levantar o dinheiro que o governo do estado tinha em caixa para poder efetivamente investir na cidade quando houve as tragédias. Então esse é um motivo de muito orgulho para mim. Amo muito essa cidade deu muito para mim e eu agora pretendo devolver para a cidade um pouco do que a cidade me deu. Mas mais importante, quando eu poderia estar fazendo isso de outra maneira, mas eu infelizmente não vejo hoje, entre as demais pré-candidaturas postas, uma pré-candidatura que defenda os princípios e valores que eu defendo, que é a desburocratização extrema da máquina pública, a ideia de que o indivíduo, o cidadão, ele tem que ser livre para poder empreender de maneira segura na nossa cidade, buscar a sua felicidade. Eu acredito que nós precisamos defender o cidadão petropolitano da corja de políticos que há muitos anos mandam nessa cidade, e isso só é possível se você tiver os princípios e valores claros para endireitar Petrópolis. Entendi. Agora, aproveitando já esse caso, você citou essa questão da desburocratização aqui em Petrópolis. Já com essa sua pré-candidatura, existe já pelo menos um princípio de plano de governo? Já existe um ideal? O que você vai mexer primeiro, por exemplo? Existe sim, na verdade, nossa pré-candidatura é a única pré-candidatura que já apresentou. A nossa pré-candidatura foi a única pré-candidatura que já apresentou um pré-plano de governo. Ele é um pré-plano de governo porque o plano de governo ele de fato existe quando a candidatura é confirmada. Sim. E essa candidatura só é confirmada em convenção, em julho, de acordo com a legislação eleitoral. Mas nós já fizemos um pré-plano de governo para as pessoas já terem ideia do que nós defendemos, e essas ideias estão conjuntamente escritas num livro que eu lancei em conjunto com meu querido amigo e presidente do PL daqui de Petrópolis, o vereador Otávio Sampaio. Nós escrevemos um livro chamado Endireitando Petrópolis. Inclusive convido os telespectadores a entrarem no site endireitandopetrópolis.com.br. Lá vocês, se mandarem uma mensagem para a gente, tem um espaço de contato, vocês podem obter o livro conosco diretamente ou na Livraria Nobel, aqui na 16 de março em Petrópolis, também está à venda lá o livro. E lá nós traçamos uma visão, uma linha geral, uma linha mestra da nossa visão de endireitar Petrópolis, através de 3 eixos. O primeiro eixo é justamente um enxugamento da máquina pública, uma reforma da gestão pública na cidade. O segundo eixo é o eixo de serviços públicos, onde nós falamos sobre endireitar os serviços públicos de Petrópolis, cortando os serviços públicos desnecessários e, ao mesmo tempo, focando naquilo que realmente é necessário: educação, saúde, mobilidade, infraestrutura e segurança. E, por fim, o terceiro eixo, o eixo desenvolvimento econômico, onde, com a desburocratização da cidade e os apoios e a segurança jurídica que nós vamos trazer e estruturar, a cidade vai, através da exploração das suas vocações naturais, turismo, empreendedorismo, indústria não de base, mas indústria moderna e tecnologia, e também agroindústria no 4º e 5º distrito. Nós vamos fazer um resgate, um verdadeiro desenvolvimento econômico da cidade, para que o indivíduo petropolitano possa ser emancipado do político petropolitano que, em regra, só quer extorquí-lo e tomar o seu dinheiro. Você comentou uma questão que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. A gente já trouxe, inclusive, também
o parlamentar Otávio Sampaio para conversar com a gente, até para falar também sobre pré-candidatura aqui em Petrópolis. E o PL informou que não vai abrir mão de uma candidatura própria para a Prefeitura de Petrópolis em 2024. Você, como pré-candidato do Partido Novo, como que está então esse diálogo, por exemplo, dos dois partidos ou dessas pré-candidaturas, visto que são pessoas, né, que têm ali ideais similares hoje? Como eu falei, eu e o vereador Otávio Sampaio escrevemos em conjunto o livro Endireitando Petrópolis e eu respeito muito o PL enquanto instituição, não só respeito como admiro, né? O Partido Liberal hoje é o maior partido do Brasil. Eu fui presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro de 2013 a 2016, que é o maior think tank político do Brasil e mais antigo. Então, assim, o liberalismo econômico e o liberalismo e a democracia liberal são defesas históricas da minha parte enquanto cidadão. Então, assim, na verdade, eu sou uma referência do pensamento liberal econômico no Brasil. E isso aí, eu falo isso também com muito orgulho. E hoje sou membro do Conselho Deliberativo do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Eles não têm correlação entre o Partido Liberal e o Instituto Liberal, são entidades distintas. No entanto, o pensamento político é muito próximo e dentro dessa visão de pensamento político muito próximo, eu não consigo hoje enxergar um cenário em que nós dois, PL e Novo, não caminhemos juntos. O modo como essa construção se dará é um processo dinâmico que envolve diretórios estaduais, que envolve convenções, então não vamos antecipar esse problema, mas o que eu garanto a você é que a construção da unificação da direita petropolitana acontecerá, estamos todos nós engajados nesse propósito e eu tenho certeza que com a unificação da direita petropolitana nós vamos endireitar Petrópolis. Queria citar a questão aqui, claro, também do transporte público, não haveria como não perguntar, fazer um questionamento como esse para os pré-candidatos aí à prefeitura, visto o problema que hoje Petrópolis enfrenta em relação aos ônibus aqui na cidade. E a gente vê essa questão aí também que acaba envolvendo segurança jurídica também e a prestação para a população como um todo. Existe uma possível solução? Como que você pensa para solucionar o problema de transporte aqui em Petrópolis hoje? Perfeito. A nossa solução, inclusive falada no livro, tá? Recomendo que todos leiam. A primeira coisa que nós vamos fazer é extinguir a CPTrans, tá? A CPTrans, ele não é uma entidade própria para fazer regulação e gestão do serviço de mobilidade, não é uma empresa pública que tem que fazer isso, porque a empresa pública ela entrega serviço público na ponta. Como não é a CPTrans que entrega o serviço de mobilidade, ela não é o tipo administrativo próprio para fazer esse tipo de gestão. Então nós vamos substituir a CPTrans, que é, na verdade, um grande centro de corrupção da cidade de Petrópolis, nós vamos extinguir esse centro de corrupção e vamos, no lugar, criar uma agência petropolitana de saneamento, onde os diretores vão ter, de acordo com a lei que a gente vai implementar, eles vão ter que ser diretores técnicos, com diploma na área, pelo menos 5 anos de trabalho na área. O prefeito vai indicar e quem vai ratificar é a Câmara para criar essa segurança jurídica. Eles terão mandato de 4 anos independente do político para que o órgão técnico trabalhe de maneira técnica e não política. Nós vamos despolitizar a mobilidade petropolitana. Assim como nós queremos despolitizar e transformar em tecnicalidade todos os grandes setores da política petropolitana, da gestão petropolitana. Nós precisamos despolitizar a Prefeitura de Petrópolis. E nesse campo específico da mobilidade, nós vamos extinguir a CPTrans e vamos criar uma agência petropolitana de mobilidade técnica. Junto a isso, como filosofia nossa de norte dessa gestão, nós vamos fazer a pluralidade de modais de mobilidade na cidade. O que isso significa? Diferentes modais de acordo com a vontade da população. Se a população quiser VLT, vai ter VLT. Se quiser usar o ônibus, vai usar ônibus. Se quiser usar van, vai usar van. Se quiser usar Uber, vai usar Uber. Vamos desburocratizar o táxi para que o táxi tenha competitividade com o Uber. Vamos criar um aplicativo de táxi de Petrópolis. Em suma, nós vamos criar ao petropolitano o direito dele escolher
o tipo de mobilidade, o modal de mobilidade que for da vontade dele e não do prefeito. Então, se ele quiser usar um diferente tipo de modal no diferente dia para uma diferente finalidade, ele terá esse direito, porque nós entendemos que é um direito humano a liberdade e o direito de escolha de qual o melhor modal de transporte que o petropolitano vai querer. E junto com isso também, obviamente, vamos fazer uma grande reforma na questão dos ônibus, e eu não sei se vocês sabem, os telespectadores sabem, mas todos os contratos com as linhas de ônibus estão se encerrando agora em 2025. Sim, exato. Nós precisamos pegar o plano petropolitano de mobilidade, que é um bom plano, não é um plano ruim, tecnicamente está bem feito, eu já li. Os outros pré-candidatos eu não sei se leram, eu li, porque eu gosto de ler as coisas. E o plano está bom, não está ruim, ele tem que ser aperfeiçoado e atualizado, e com essa atualização nós vamos fazer essa licitação, uma licitação para reorganizar toda a malha de mobilidade viária de ônibus de Petrópolis a partir de uma junção, de uma sinergia com outros modais também. Isso vai ser feito de maneira holística, de maneira ampla, e isso só será possível se for conduzida por órgão técnico, que será a Agência Petropolitana de Mobilidade e não a falida, moral e economicamente falida CPTrans, que será extinta caso venhamos a ser candidatos e caso a população petropolitana nos escolha. Vale lembrar, o Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis, a última atualização que teve foi em 2019. Inclusive, dentro do Plano de Mobilidade Urbana existe até mesmo um projeto de VLT. A minha preocupação é justamente como fazer essa implementação, visto que ele ligaria alguns bairros importantes aqui em Petrópolis, inclusive o Centro, Alto da Serra, Bingen, pelas questões, por exemplo, e aí já é a pauta que eu vou trazer, voltada à chuva em Petrópolis. A gente vê constantemente alguns locais aqui da cidade com transbordamento dos rios, o Coronel Veiga, por exemplo, nem se fala, é mais do que comum, e aproveitando também já o gancho, como também atuar na pauta da prevenção hoje em Petrópolis, algo que a gente sabe que é muito preocupante, passamos por uma tragédia socioambiental, a gente sabe que é difícil relembrar, mas é importante que não deixar cair no esquecimento, justamente para que algumas medidas possam ser adotadas e como fazer essa captação de recursos também para a prevenção. Perfeito. Então, vamos voltar à primeira questão do VLT. Eu tenho muito conforto para falar sobre isso, porque houve um pedido na época da Prefeitura para que o Instituto Rio Metrópole, que eu presidia, ajudasse na elaboração desse VLT. Eu mandei técnicos para ajudarem na elaboração dessa modelagem em 2019. 2019 para 20, né? Aí em 20 já tinha sido criado o Instituto Rio Metrópole. Eu mandei técnicos que ajudaram na elaboração dessa modelagem inicial, desse estudo técnico inicial do VLT. É possível, agora precisa de todo um estudo agora de viabilidade econômica para que a modelagem se mature. E, obviamente, nós vamos fazer isso, se possível, em parceria com o Estado do Rio de Janeiro. Ainda na questão envolvendo o Instituto Rio Metrópole, na época em que eu era o presidente, eu também eu dei partida no processo administrativo para a criação de um centro de controle climático estadual, na verdade metropolitano, mas que pegaria o estado como um todo. E dentro desse nosso desenho, a sede desse centro de controle climático metropolitano seria na cidade de Petrópolis, por todos os motivos, porque Petrópolis é uma cidade alta, Petrópolis é a cidade que mais sofre com a questão climática, e a gente não pode ignorar uma coisa: o Rio de Janeiro não é mais 40 graus, o Rio agora é 60 graus, né? Rio 60 graus, assim como o Duque de Caxias, e nós recebemos a vaporização de água que sai do Rio de Janeiro e de Caxias, principalmente no verão, e essa água que é evaporada lá dos rios, lagos, mar e mar da cidade do Rio de Janeiro, 60 graus, acaba chegando aqui, precipita aqui. Então, assim, a tendência é que piore, porque conforme for aumentando o calor, você vai ter uma maior precipitação dessa água que nem sai daqui, vem do Rio, não tem jeito, é geografia. Então, nós precisamos criar esse centro de controle climático em parceria com o governo do estado, estaremos engajados nessa articulação. Junto com isso, e aí temos que ser muito francos nessa questão, porque hoje nós temos um problema
problema de favelização gigantesco na nossa cidade. E não existe pré-candidatura hoje que queira mexer nessa questão, porque existe uma indústria de favelização hoje, alguém ganha dinheiro às custas da morte dessas pessoas, não só dinheiro, mas poder político. E nós sabemos aqui que existem candidatos que são muito fortes nas comunidades. Quem já não ouviu falar isso? Não, o candidato X é forte na comunidade, por isso que ganha a eleição há tanto tempo. Quando ele é forte na comunidade, é porque, na verdade, os organismos que comandam aquela comunidade apoiam aquele candidato. Então, na verdade, existe um apoio político à favelização e uma retroalimentação desse apoio político com voto. Então, na verdade, tem grupos políticos hoje que estão ganhando votos, poder político e dinheiro às custas das vidas das pessoas. Nós vamos investigar essa indústria da favelização de Petrópolis, nós vamos expor os criminosos que ganharam votos e dinheiro em cima da morte dessa gente. Junto com isso, nós vamos fazer um combate ostensivo à expansão da favelização, à ocupação irregular de encostas, e ao contrário de quem fala que, não, a partir do momento que você criou, que você construiu uma casa, você não consegue derrubar. A prefeitura pode e deve derrubar toda e qualquer casa que esteja em ocupação irregular. E isso não tem a ver só com urbanismo, isso tem a ver com defesa da vida. Derrubar, às vezes a pessoa fala, não, vai derrubar a casa da pessoa. Derrubar a casa da pessoa é, antes de tudo, uma política pública de defesa da vida. E nós não abriremos mão de defender a vida nesse caso. E aí, precisamos pensar maneiras inteligentes de resolver o problema do déficit habitacional de Petrópolis. E nós conseguimos pensar algumas dessas maneiras. Primeiro, nós temos muitos prédios públicos e prédios privados hoje, e imóveis privados que estão abandonados. Nós precisamos reverter esses prédios e imóveis abandonados numa política em que a gente entregue esses imóveis para os interessados poderem morar. E não tem a ver com a prefeitura reformar, que nem aquela vergonha que fizeram ali na Floriano Peixoto, aquele prédio de 4 milhões de reais que nunca acaba. Se a prefeitura tivesse simplesmente entregue, no estado em que estivesse, para as pessoas elas reformarem, sairia muito mais barato. E aí eu sempre trago como exemplo aquela questão da ponte lá no Rio Grande do Sul, que custou 20 vezes mais barato quando a população reformou do que se tivesse sido feito pelo governo do estado. Quando a pessoa tem um interesse em resolver aquele problema, a pessoa resolve aquele problema, porque ela tem um interesse imediato naquilo. Vamos fazer um programa de efetiva cessão de imóveis públicos e privados em desuso para as pessoas e deixa as pessoas reformarem a casa. E as pessoas que têm interesse, mais do que isso, reformarem a seu gosto pessoal, porque não tem que ser o prefeito de maneira absolutamente psicopata, decidir como é que vai ser a moradia do sujeito. Eu não sou um psicopata, eu não quero eu decidir como é que a pessoa vai morar na sua casa. Deixa a pessoa reformar, mas a pessoa, para poder reformar, ela tem que ter o imóvel. E isso nós vamos conseguir fazer de maneira barata. E muito mais barato do que, e também tem que ser dito, do que esse verdadeiro centro de corrupção que são esses projetos de Minha Casa Minha Vida, bancados pelo governo federal. O que acontece hoje é que esses programas são centros de corrupção, atingem e dão melhoria para a vida de 200, 300 pessoas, uma questão muito pontual, que não resolve o problema macro. E o problema macro vai se resolver dessa maneira, de maneira inteligente, aumentando também os gabaritos da cidade, para que as pessoas possam construir imóveis com maiores andares e aí poder adensar as pessoas. Isso tudo é política urbana inteligente para você combater o déficit habitacional de maneira barata e inteligente. Nós vamos fazer isso, desde que haja vontade política. Hoje não há essa vontade política porque tem gente que ganha dinheiro com essa indústria da favelização, isso vai ser exposto. A minha grande preocupação só nessa sua fala em relação, por exemplo, a deixar as pessoas reformarem, trazendo para o contexto que essas pessoas acabaram de perder as suas casas e seus imóveis, enfim, como essas pessoas vão ter recursos, por exemplo, para fazer essa reforma? E essa é a inteligência da coisa. Precisamos aí sim fazer uma articulação com linhas de crédito junto à Caixa Econômica Federal. E essas linhas de crédito, elas são muito mais baratas se forem feitas nesse modelo do que através do modelo de Minha Casa Minha Vida, que é um modelo, na verdade, criado para enriquecer as empreiteiras e não para dar habitação para a população. Isso tem que ser desvelado, tem que ser mostrado para a população que, na verdade,
essas políticas habitacionais não têm como objetivo dar habitação para as pessoas. Tem objetivo enriquecer empreiteiras e os políticos parceiros delas. Nós vamos romper com essa pouca vergonha. Romper com essa pouca vergonha e criar uma política habitacional que efetivamente tenha como foco entregar o imóvel para o cidadão pobre na ponta. Aproveitando agora para a gente mudar de assunto em relação à saúde aqui em Petrópolis, a gente tem uma grande preocupação hoje, que é, por exemplo, o convênio com o Hospital Santa Teresa, decisões judiciais, a prefeitura devendo aí muitos valores, inclusive para a unidade, e há ali, né, uma preocupação até do hospital sair da cidade com esse convênio, isso ainda em 2024, que vai se tornar um grande desafio, digamos assim, para quem assumir a cadeira do Executivo em 2025. E hoje você tem aí o Hospital Nelson de Saerpe e também o Hospital Alcides Carneiro como os principais aqui da cidade e as UPAs, as unidades de pronto atendimento, e ao todo são 3. Como, por exemplo, garantir o atendimento então para a população, por exemplo, sem um convênio com o Hospital Santa Teresa, visto que hoje já é uma situação difícil, faltam médicos, você tem ali contratações muito altas em relação à RPA, você tem uma demora absurda nas unidades de pronto atendimento, que você leva pelo menos 3, 4 horas para ser atendido, ou seja, o próprio nome não condiz com a realidade que o Petropolitano vive hoje, a gente sabe que não é só na cidade, mas como também melhorar essa situação aqui em Petrópolis. Perfeito, Richard. A primeira coisa que falta à Prefeitura de Petrópolis é credibilidade. A Prefeitura de Petrópolis hoje ela tem uma receita anual de 1 bilhão e 700 milhões de reais, para uma dívida de mais ou menos 650 milhões de reais, 450 milhões de longo prazo, 200 e tantos milhões de curto prazo. Esse é o problema fiscal de Petrópolis hoje. E aí, você já deve ter ouvido aquela teoria de Vampeta na época que ele jogava no Flamengo. Eu sou Botafogo, mas eu posso citar isso porque é uma coisa muito engraçada. O Vampeta, quando fala, Vampeta, por que você está jogando mal, não sei o que, olha, o Flamengo não me paga, então eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Na verdade, o que está acontecendo em Petrópolis é isso. A falta de credibilidade da prefeitura faz com que a prefeitura finge que paga o hospital. E aí o hospital finge que presta atendimento. A gente precisa romper com esse problema, gerando, primeiro, uma responsabilidade fiscal e uma austeridade fiscal reais, cortar gastos de secretarias inúteis que são criadas para fins políticos e botar esse dinheiro na saúde, fazendo isso e gerando um processo de escalonamento de pagamento de longo prazo, de forma a criar credibilidade para a prefeitura na hora de fazer esses acordos com os hospitais privados, nós podemos garantir que o pobre petropolitano tenha o mesmo nível de atendimento de saúde que a pessoa que tem plano de saúde hoje. Só que hoje, que nem aconteceu, isso é real. Foram 7 ou 8 licitações de leitos de UTI que foram tentados pela Prefeitura de Petrópolis nos últimos 6 meses, e aí finalmente conseguiram um contrato superfaturado com o Hospital de Correios, e está superfaturado, porque o Hospital de Correios só aceitou o contrato se o contrato fosse superfaturado. E por quê? Porque o Hospital de Correios sabe que não vai receber. E como o hospital contratado pelo poder público, ele presta o serviço primeiro e só recebe o dinheiro depois, ele parte do seguinte pressuposto: eu não vou receber esse dinheiro. Então isso, na verdade, vai virar uma grande poupança. Então, ele, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai buscar no mercado o dinheiro para poder segurar a ponta, sabendo que só vai receber daqui a tanto tempo. Então, na verdade, ele está embutindo os juros do dinheiro que ele vai ter que tomar no mercado para sobreviver, enquanto espera receber o dinheiro da prefeitura. O que está acontecendo na prática, má gestão encarecendo a contratação. Se a gente reverter esse processo, criando as condições necessárias e a credibilidade para que a gente possa fazer uma licitação a baixo custo com o hospital, sabendo que vai receber em dia o que for acordado, os hospitais, como o Hospital de Correios e Santa Teresa, vão aceitar, porque eles querem o cliente, eles querem a garantia de que vão ter um cliente fixo. Quem não quer cliente fixo receber ali no mês a mês? Só que hoje não é assim que acontece. Vamos resgatar a credibilidade da prefeitura com uma gestão pública séria, austera e responsável fiscalmente. Vamos endireitar a questão fiscal, e quando a gente endireita a questão fiscal da prefeitura, a gente salva vidas. Endireitar a gestão pública e a responsabilidade fiscal salva vidas. E salva vidas com contratações baratas de leitos de UTI nos hospitais privados. Numa gestão austera,
pobre petropolitano tem o mesmo nível de atendimento de saúde de um petropolitano com um plano de saúde. E é isso que nós vamos promover numa gestão do Partido Novo. Bernardo, a gente está, basicamente já estouramos aqui a edição de hoje. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui. E é claro que uma nova oportunidade vai ser aberta para a gente voltar a abordar temas aqui importantes de Petrópolis, até porque o período que a gente tem aqui para conversa, a gente sabe que é pouco para tanta coisa a ser abordada. Queria agradecer a sua presença aqui e dizer que o espaço está aberto mais uma vez para uma possível entrevista. Obrigado, Richard. Obrigado aos telespectadores. Quem puder me seguir no Instagram, @BernardoSantoruOficial. Procure também o Partido Novo. Nós vamos endireitar Petrópolis com boas ideias, com boas práticas políticas. Eu tenho certeza que a população de Petrópolis se coaduna com esses princípios e valores e vai dar um voto de confiança ao Partido Novo. Obrigado mais uma vez, Bernardo. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo. E é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.